E hoje eu estou aqui com o Rodrigo Santos para falar sobre liderança, como manter uma equipe engajada e focada em resultados. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao segundo dia do Alcasoft Kart Week, um evento que tem o propósito de levar conteúdo relevante para cartórios de todo o Brasil. Meu nome é Fernando Bento, sou gerente executivo da Alcasoft e tenho conduzido as lives ao longo da semana. Ontem já falamos com a doutora Maria Aparecida sobre PQTA e hoje eu estou aqui com o Rodrigo Santos para falar sobre liderança, como manter uma equipe engajada e focada em resultados. Rodrigo, muito obrigado por aceitar o convite, por compartilhar teu conhecimento e seja muito bem-vindo aí. Eu que agradeço o convite, é uma honra aí participar de eventos desse porte, ao lado de pessoas tão especiais, e falar sobre liderança para mim é uma honra, né? Eu estudo liderança há muito tempo, gosto muito do assunto, na verdade não só gosto, né? Eu sou apaixonado por esse assunto chamado liderança, e é um prazerzão aí, obrigado pelo convite. Legal. A gente que agradece, Rodrigo. Bom, explicando para a audiência e agradecendo também a audiência, né? Obrigado a todos que nos acompanham, seja ao vivo ou depois na gravação desse vídeo. E obrigado pela audiência, então. E aproveitando que agora a gente está ao vivo, é uma live mesmo, então aproveitem para ir colocando seus comentários, suas dúvidas no chat, porque no final a gente vai reservar um espaço ali para responder questionamentos, enfim, para fazer alguns comentários baseado naquilo que vocês forem colocar ali, tá? No final a gente vai abrir um espaço para isso, se houver algum comentário, tá bom? E vamos lá, vamos entrar no nosso assunto liderança aí, que é tão importante no resultado de qualquer empresa, né? E aí incluindo, obviamente, cartórios, mas que às vezes é espinhento, é um assunto que mexe com ego, mexe enfim, com as pessoas mesmo que estão ali nessas posições de liderança e que às vezes precisam rever alguns conceitos, rever algumas coisas, então é um assunto às vezes que é meio áspero para algumas pessoas. E vamos começar, legal, e vamos começar, Rodrigo, entendendo como é que acontece, né, o estabelecer uma liderança num cartório, como é que se dá se é que é um processo, né, de se consolidar uma liderança num cartório, né? O que é a liderança num cartório e como é que ela funciona, como é que acontece isso? Pois é. Liderança, como eu falei antes, é um tema assim instigante, né? Provavelmente hoje a gente vai ter alguns insights, vão ter coisas aqui, talvez como tu falou, espinhentas, né? Que as pessoas podem até às vezes se assustar de algumas coisas, mas a liderança, se a gente fosse falar que 40 horas teria assunto sobrando aí para tudo isso. Acho que a primeira frase dessa live de hoje é que a organização, o cartório, né, é o espelho do líder. Eu acho que isso aí é uma primeira frase que a gente precisa lembrar, né? Por que eu falo isso, né? Porque todas as atitudes, todas as ações do líder, né, do titular, ele vai retratar, ele vai ser espelhado na sua equipe. Então, ele precisa ter muita atenção naquilo que ele vai demonstrar para a sua equipe, né? Por exemplo, né, se o titular ele consegue entender o seu perfil, ele vai conseguir, muito provavelmente, trazer pessoas para a sua equipe que também estejam muito alinhados o seu perfil. Vamos dizer, hoje a nossa live é foco em resultados, né? Engajando equipes para resultados. Se o líder, né, se o titular da organização, ele tem esse espírito, né, de conseguir, de buscar resultados, de trazer as coisas, e se impulsionar para trazer as coisas de melhoria para a serventia, muito provavelmente ele vai conectar, né, no seu recrutamento, na sua seleção, pessoas também dessa mesma forma, nessa mesma linha. Muito provavelmente ele vai querer pessoas que também queiram ser autogerenciáveis, vamos dizer assim, né, que queiram se desenvolver. Mas isso não é uma realidade sempre.
né? No processo de recrutamento e seleção é muito complicado a gente conseguir pessoas sempre no perfil mais adequado para aquilo que está acontecendo. Mas é importante, né, que a gente consiga desenvolver o papel da liderança para que ele consiga entender os perfis que são necessários para desenvolver de melhor forma as atividades da sua organização. Então, acho que o entendimento de perfil é uma grande saída, né, um passo inicial, vamos dizer assim, para que o líder consiga realmente influenciar, né, as pessoas a gerar resultados. Eu acho que é um ponto inicial. E até para provocar a própria mudança de perfil, né? Porque você citou aí o perfil do oficial lá que está engajado em resultado, que está comprometido com a qualidade, com a gestão. Mas vamos supor que ele se reconheça como, não sou a pessoa para isso, né? Não tenho esse perfil da gana pelo resultado e tal, mas sim, exerço muito bem o meu ofício de registrador. E só que como é que eu consigo então me tornar um líder, né? Ou melhor até, antes da gente chegar nisso, que outros tipos de perfis, né? Tem algum agrupamento, assim, alguns perfis básicos para que o cartorário oficial, o tabelião que tá nos assistindo, ele já tem uma ideia eu me enquadro aqui ou me enquadro ali? Existe algum modelo de perfis assim? O que a gente acredita, né, é que toda pessoa, se ela quer ser, ela pode ser. Eu acho que esse é uma premissa também importante. A grande questão começa pelo autoconhecimento. Existem vários tipos de perfis, existem inúmeros testes, né, a gente aplica alguns, inclusive, né, para entender um pouco, para que a pessoa possa se diagnosticar de várias formas. Entender o seu comportamento, entender seu perfil, entender sua forma de reação às ações, e assim acontece com todo mundo, né? Mas nessa questão bem específica, né? O que a gente percebe normalmente nas serventias, né, extrajudiciais? O oficial, ele estuda dioturnamente por inúmeros anos direito, né? Ele está focado na legislação, ele está focado na aplicação prática e na resolução dos problemas, né? Na grande função social do mundo extrajudicial, que é resolver conflitos, né? Resolver conflitos jurídicos. Quando esse profissional é aprovado no concurso e assume uma delegação do poder público, e aí ele precisa, entre aspas, escolher, né? E aí entre aspas mesmo, né? Se ele vai seguir atuando fortemente na resolução dos problemas jurídicos, ou se ele vai também aprender, ou se vai delegar, ou que parte que ele vai delegar de toda a gestão da serventia. Então, isso é um primeiro conflito muito claro que acontece, né, que a gente percebe nessa atuação. Porque nós estamos lidando com um profissional que estudou, né, toda a sua carreira direito, e eu falo um pouco isso de cadeira, porque a minha formação é direito, né? Então, quando eu comecei a me deparar com gestão, eu fui militar por 8 anos, e aí eu fui, vamos dizer assim, jogado, eu fui oficial do Exército, eu conduzia equipes de 40, 50 pessoas, e eu tive que aprender a liderar por muito tempo, né? E nesse caminho todo, a gente entende que ou o oficial nesse momento, ou ele aprende, ou ele tem o dom, que alguns têm, né, uma capacidade mais, não é dom, vamos dizer assim, é mais fácil se adaptar ao processo de liderança, ou eu vou ter que capacitar alguém e ter confiança em alguém que vai conduzir esse processo. Nós temos clientes de todos esses tipos, por exemplo, né? Nós temos clientes que assumem assim, não, eu vou ser o gestor agora e vou delegar e vou resolver conflitos que chegam no patamar X, né? O restante eu vou treinar a equipe para que ela resolva e vou dar autonomia ao tal ponto para que ela resolva esses problemas. Quando chegar num patamar, eu vou assumir. E aí ele vai para a parte da gestão, que tem toda a questão estratégica, a questão de relacionamento com o mundo exterior, com o tribunal, né, com outras partes, na parte estratégica mesmo do titular, né, na parte mais voltada ao externo e trazer as melhorias para a sociedade como um todo, para os cartórios como um todo, não só para o dele, né? Então tem pessoas que têm esse perfil. Tem outras que fazem assim, não, eu
não tenho essa habilidade, para mim vai ser muito custoso, vai ser uma demanda de energia muito grande eu me desenvolver nessa área de gestão, nessa área de comportamento, de gestão de pessoas, financeira, enfim, tudo que envolve a gestão especificamente. E aí ele consegue trazer uma pessoa de confiança para tocar essa parte, dar autonomia para ela para essa parte, e ele segue focado mais na área de conduzindo a liderança na parte operacional jurídica, vamos dizer assim. Então, seria uma divisão básica, vamos dizer assim, nesse entendimento de quando o titular assume, né, e ele se posiciona dentro da sua serventia. E essa posição é extremamente importante, né? Deixar claro qual é a posição do oficial para todo mundo. Legal, legal. Ele pode sim exercer o papel de líder como oficial daquele registro, por exemplo, mesmo sem estar atuando diretamente na gestão, conduzindo os programas de qualidade e tal, desde que fique claro que ele estabeleceu que, bom, minha posição aqui é essa, então, mas ainda assim ele continua sendo visto pela equipe como líder, né? Sim, e não é uma questão assim de, eu vou abrir mão da gestão, porque na verdade, liderança também é abrir mão em alguns momentos, né? Não tem como ser onipresente, né? E o processo de delegação de algumas atividades vai fazer parte, principalmente nas serventias de médio e grande porte, né? É impossível que o oficial faça tudo. Nas serventias de pequeno porte, isso é mais tranquilo, né? Tranquilo entre aspas, na verdade, né? Porque independente do porte, né? É necessário fazer todos os serviços. A questão é o volume, né? Mas quando tem uma serventia de grande porte, é necessário que o titular faça uma estruturação de liderança. Ele vai precisar ter braços para conduzir e dar continuidade em algumas atividades. Obviamente, ele é o detentor, né, da responsabilidade. Eu acho que esse aí é um ponto extremamente importante quando a gente fala em liderança, né, Bento? Porque quando a gente delega uma atividade. Né? Isso aí, às vezes, é um conflito que acontece, a gente identifica bastante isso, né, nas consultorias que a gente faz, nos treinamentos, às vezes, porque o líder, ele delega uma atividade, ele não delega uma responsabilidade. Porque a responsabilidade, se der alguma coisa errada no fim da linha, de quem é? Do titular. Então, por isso a importância de se preparar, né, como líder, estar preparado para cada vez mais, com pequenas informações, né, com toda a parte da gestão, com os números, com as informações, com o contato pessoal com a sua equipe, que o líder consiga desenvolver uma habilidade de, ao enxergar a sua equipe, enxergar o que está acontecendo. Né? Eu acho que isso que é a questão mais importante do líder, né? E aí até esses dias a gente estava comentando numa live também que a gente fez sobre liderança, né? Tem no nosso canal até do YouTube, se vocês quiserem ver, que muitas vezes o líder ele acredita, né, que ele precisa ficar atrás de uma mesa sentado fazendo as coisas, né? Ou outros que, já que ele é líder, ele não precisa fazer atividade operacional, né? Ou que ele só deve fazer atividade operacional, senão parece que ele não está trabalhando. Então, tem muitas coisas que acabam passando na cabeça das pessoas quando elas ocupam o cargo de liderança, né? Então, são umas ramificações importantes aí que tem nesse assunto. Sim, e como você comentou ali no começo, né? Qualquer atitude que o oficial ali ele vai ter no dia a dia dele vai refletir na liderança que ele tem sobre a equipe, né? E aí vai depender muito, como você falou também, dos perfis, né? Depende muito do perfil da equipe. Se a equipe olha para o líder e vê, poxa, ele não está fazendo nada e ele não está exercendo atividades operacionais, alguns perfis de equipe vão achar muito esquisito aquilo, porque ele tinha que estar trabalhando também, poxa. E outros perfis, não. Ele é nosso líder, ele que dá o direcionamento, ele que vai buscar a visão nossa como cartório e tal. Então, tem esse casamento realmente que você colocou no começo dos perfis. E como é que a gente acabou de tocar no assunto de novo, né? As atitudes do líder é que vão refletir na equipe e nos resultados da equipe. E isso tem que casar com os perfis de líder e de equipe.
como é que funciona no caso do líder que é omisso, que é ausente da equipe, às vezes por não ter se posicionado, que foi outro ponto que você já trouxe antes ali. Uhum. Então, quando o líder ele se posiciona, por exemplo, numa ação mais operacional, ou mais na gestão, ou enfim, numa ação, num posicionamento mais estratégico mesmo, nem na gestão, nem na operação ali, ele fica mais na estratégia, na questão institucional. É, como é que ele que não se posicionou influencia nos resultados? Imagino eu que negativamente, né? Você acaba deixando o barco ir à deriva, né? Então, deve ter um aspecto muito negativo de ser omisso, de ser ausente, né? Ou não, ou isso pode dar certo em algum momento e a equipe conduzir o barco para um lado correto, vamos colocar assim. Vamos lá, eu acho que desse teu tema aí, eu acho que a primeira questão, principalmente nesse mundo atual, a gente precisa tratar é o que é um líder omisso, né, ou ausente, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto, porque o estar presente fisicamente dentro da serventia não quer dizer que o líder, né, está presente, né? Sim, sim. Está presente na operação, vamos dizer assim. A gente tem inúmeros exemplos de líderes dos dois lados que estão lá às 8 horas, vamos dizer assim, né, vamos usar esse termo, às 8 horas dentro da serventia e estão completamente ausentes. E tem pessoas que não estão nunca na serventia ou estão raramente, né, vão lá algumas vezes na serventia e são extremamente presentes. Então, a questão da presença física, né, mais do que nunca hoje, ela é, vamos dizer assim, não é parâmetro para ser presente ou ausente na operação. Eu Legal. acredito que a grande questão, né, você que está nos assistindo aqui, que é titular de cartório ou que é coordenador de uma equipe, enfim, dentro de um cartório ou em outra organização, a grande questão é deixar muito claro qual é o papel do líder. O papel do líder ele deve estar muito bem claro e transparente para a equipe. A equipe precisa saber qual é o papel do líder. Aqui tem algumas pessoas que eu já vi que estão participando aqui que tem algumas atividades, né, estratégicas dentro do mundo extrajudicial. Então, como que eu vou ser um líder que quero melhorar o âmbito geral da serventia, né, ou participando de alguma associação de classe ou alguma atividade ampla e estar também focado 100% dentro da minha serventia. Então, a questão é, eu deixei claro isso para a minha equipe, eu preparei o ambiente para que eu consiga fazer esse papel estratégico, porque isso aí também é uma questão de doação, né? Aquelas pessoas que fazem parte do algo mais, eu faço parte de uma associação de classe, eu faço parte de uma entidade que quer melhorar uma classe como um todo, né? E os cartórios são muito unidos nesse meio, né, de ter várias entidades de classe para conseguir, né, trazer melhorias para o ambiente como um todo. Então, é importante para o líder deixar muito claro para a sua equipe qual que é o papel dele, né, e se fazer presente dentro daquilo que é possível. Hoje, com a pandemia, é muito claro, né, ver líderes trabalhando de fora, o home office está aí, né, mais do que nunca, né, há muito tempo eu trabalho em home office, né, e sempre lutei para trabalhar dessa forma, porque eu acredito que muitas coisas se agilizam trabalhando de forma online, né? Não precisa literalmente a pessoa estar presente. Claro que contato é bom, mas o contato é bom para alguns perfis também, né? Quando a gente entende lá um pouco mais de perfil, tem perfis que não gostam do contato. Então, às vezes, o digital acaba sendo muito mais efetivo. Então, o estar presente é muito mais importante do que fisicamente, né? Eu entendo que o oficial, se ele está presente ou não, ele precisa, né, passar nos postos de trabalho, ele precisa deixar muito claro qual é o papel dele, quais são as funções que ele realiza, né, como que ele está buscando coisas fora, como que ele está junto com outros titulares trazendo melhorias para a questão. Se eu sou um coordenador, eu preciso, né, estar junto com a minha equipe no sentido de entender realmente o que precisa ser feito.
né? A gente tem utilizado uma frase, né, que acredito que é importante. O líder ele tem o papel de destravar o processo. Então, se o líder ele consegue, na sua posição, de onde ele estiver, se ele tiver essa capacidade, de onde estiver, física ou online, né, enxergar o que está acontecendo na operação, e aí, quando identificar que alguma coisa está travando por algum motivo, ele vai lá, opa, peraí, vem aqui, o que está acontecendo nesse caso? Vamos aqui que eu vou te ajudar nesse caso, e se fazer presente para destravar os processos para que eles andem. Eu acho que esse é um grande papel do líder, né? Ele precisa identificar isso. E aí tem muitas formas de identificar isso, né? Na gestão se fala, né? Se não se mede, não se gerencia. Então a gente precisa estar enxergando as coisas, às vezes fisicamente, às vezes vai ser por um número, o sistema vai dar uma informação que a gente vai conseguir analisar e entender para que o líder atue para destravar o processo. Acho que esse é um dos grandes papéis do líder, né? Isso remete muito o monge e o executivo, né? Aquela liderança servidora que ajuda a tirar as travas. Eu sou suspeito para falar sobre isso, né? Porque Sim. Tanto eu como o Moraes, nós somos treinadores do monge executivo no Brasil, né? O monge Legal. Executivo, no Congresso americano, 2 anos atrás, onde eles fazem normalmente nos Estados Unidos um evento que reúne os principais doutrinadores, vamos dizer assim, né, sobre liderança, e foi identificado como a liderança servidora, o melhor estilo de liderança, né, o melhor modelo de liderança para esse mundo atual, né? E aí, nesse caminho todo, eu e o Moraes acabamos se desenvolvendo bastante por isso. A gente foi fazer cursos do monge executivo que tem no Brasil e nos tornamos treinadores, né? Nós somos os responsáveis, inclusive em Santa Catarina, por executar os workshops do monge executivo aqui no estado. Legal. E é um modelo assim espetacular, né? Para quem não leu o Monge Executivo, que é um livro bem antigo, mas segue extremamente atual, né? Fica a dica aí, porque é um bom começo de estudo aí para a liderança. Legal. E falando em bom começo de estudo para a liderança, Rodrigo, o cartorário oficial que está nos assistindo, não, legal, liderança, já venho há tempo precisando trabalhar isso em mim, isso no meu cartório, e ele começa por onde, né? Você falou ali no começo ali que existe alguns mapeamentos de perfil e tal, mas começa por aí mesmo, dele se conhecendo, e depois dele se conhecer, o que ele faz, né, no dia a dia? Vamos supor que ele entendeu que a liderança não está bem estabelecida lá no seu cartório. E o que ele tem que fazer na prática, né? Ele busca o quê? O que ele começa a fazer para estabelecer essa liderança? Você já deu a letra ali de algumas coisas, né? A liderança tem que estar bem formalizada, bem explicitada para toda a equipe. Como é que faz isso, né? Como é que é essa jornada aqui para estabelecer liderança? Eu acredito que a primeira coisa é essa imagem mesmo, lá, o organograma mesmo da organização, dizendo quem é o líder, quem são os setores, quem coordena cada setor, quem que é o responsável por cada área, delegar os papéis de cada um. Acho que isso aí é uma coisa simples, né, e importante. Legal. Quer dizer, simples, e aí o importante é simples, não fácil, né? É simples, mas não é fácil de ser aplicada dependendo da estrutura que já se tem. Por vezes, acontece da gente chegar em algumas serventias que esse organograma ele já está fático e fácil, né, e claro para todo mundo. Tem outros lugares que isso não está claro, né? Por exemplo, a gente já encontrou questões de liderança, né, que tinha um setor com 2 líderes. Não vai funcionar, né? Porque um acha que o outro fez, o outro acha que um fez, e na verdade a delegação para 2 pessoas foi porque às vezes o líder desses 2 ficou com receio de dizer para que um tem mais habilidades ou está mais apto para liderar naquele momento do que o outro, né? Então, muitas vezes nessa questão de definição do organograma, nós nos deparamos com essa questão de eu coloquei aquela pessoa ali porque ela é uma pessoa que veio comigo, trabalhando comigo há 10 anos. É uma pessoa que
se dedicou muito, é uma pessoa que eu confio muito. Tá, mas essa pessoa que você confia muito, ela tem as habilidades necessárias para conduzir esse processo? Pode ser que, talvez, esse processo não, mas pode ser que outro sim. E aí, voltando ao assunto liderança servidora, né, porque o líder servidor, ele diz não. Né, ele é aquele que vai conseguir dizer as coisas positivas e as coisas negativas. Porque as coisas negativas são aquelas que devem vir aliadas com um programa de desenvolvimento do líder. Com dizer assim, olha, eu identifiquei essa oportunidade, né, essa deficiência, entre aspas, na tua atuação, e eu preciso que você se desenvolva nisso. Para isso, né, eu sugiro que você faça esse treinamento, ou leia esse livro, né, ou encoste num outro líder que tem um perfil dessa forma, para ver o que você consegue aprender com ele. Então, acho que organograma é a primeira questão, acho que a gente precisa entender isso. E uma das ferramentas que a gente tem utilizado bastante para desenvolver os líderes, para entender os líderes e desenvolver eles, é realizar uma avaliação 360. Né? A avaliação 360 é um pouco complexo, às vezes, de ser implementado, quer dizer, é complexo de ser implementado, porque eu preciso avaliar o líder de vários pontos. Né? Cada líder ele precisa ser avaliado pelo seu superior, pelos seus subordinados, pelos seus pares, né? E por outras pessoas que são indiretamente relacionadas. Eu tenho que ter uma amostragem boa de todo esse pessoal. De todas as informações, né, que eu vou captar dessa avaliação de todas as pessoas sobre o líder, aí o que nós normalmente fizemos? A gente analisa junto com o perfil, porque até esse momento a gente já analisou o perfil, né, já identificou outras coisas em cada um dos líderes, e aí a gente monta um treinamento específico baseado, né, na metodologia da avaliação 360, mas focado para aqueles pontos que aqueles líderes precisam se desenvolver mais. E aí sim, né, mantém junto um acompanhamento para que isso aconteça. Porque treinamento, desenvolvimento, isso aí serve para tudo. Né? Não adianta simplesmente eu ir lá fazer um treinamento. Que nem você comentou, um monge executivo, né? Eu fiz fazem 5 anos que eu fiz o meu primeiro treinamento do monge executivo, né? Não adianta eu ir lá ter feito o treinamento se eu não praticar isso depois. Que nem, por exemplo, ontem aí estávamos falando em gestão e você comentou até durante a live sobre a FNQ, né? A Fundação Nacional da Qualidade, que é o melhor modelo de gestão do mundo, é brasileiro, tenho muito orgulho disso, né? Eu estudo ele há 17 anos. E só estudo ele há 17 anos e aplico ele nesses mesmos 17 anos. Senão não faz sentido nenhum eu participar de treinamento. E ensino ele também. Porque uma das formas da gente captar e melhorar as nossas habilidades não é simplesmente participar de treinamento, mas sim transformar tudo que a gente aprendeu em explicação para outras pessoas. Que aí nós vamos elevar o nosso padrão de conhecimento. Porque cada vez que a gente fala um assunto, na verdade, quem aprende somos nós. Então, quem está aprendendo sobre liderança hoje aqui sou eu. Né? Porque eu estou falando para vocês e estou me relembrando, tive que estudar, né, muitas coisas aqui de novo para organizar essa fala de hoje, né, e ter assuntos aqui para as perguntas que você vai me fazer, né? Legal. O Rodrigo, e dessa trajetória que você já tem, você tem mais de 10 anos fazendo palestras e consultorias focado em gestão da qualidade e tal. Tem algum case, se não puder, não precisa citar o nome do cartório, enfim, qual é o cartório, mas tem algum case assim, relevante que você consiga trazer que foi uma verdadeira transformação no cartório? Olha, case. Olha, eu tenho muitos cases. Eu tenho, assim, desde que eu comecei a trabalhar como consultor, isso aí faz bastante tempo, né? 10 anos faz que eu trabalho como consultor de cartórios. Mas eu comecei alguns anos atrás ainda, né? De começar com os cartórios. Eu tenho um imenso orgulho, assim, de ter muitos e muitos clientes que eu digo, assim, que eu dei alta para eles, né? Então, o meu foco sempre foi fazer assim, eu quero trabalhar, né, para ajudar as empresas que eu for ajudar, para que elas não precisem de mim. Uma vez eu até falei isso, quando eu saí do exército, eu falei isso, né, que
que eu pensava em fazer no futuro, e comecei a trabalhar como consultor. Falei isso para um colega meu, e ele falou assim, como que tu vai trabalhar para que as pessoas não precisem de ti? Eu, assim, é justamente isso, né? O trabalho da consultoria, ele tem que ser entrega tamanha que as pessoas captem aquilo e vivam aquilo de uma forma contínua e duradoura, para que eles consigam, por si só, dar prosseguimento à atividade. E aí, se for um caso, lá em algum momento que tipo, passou um pouco do nível, eu preciso de um respiro, aí eu chamo lá o consultor só para dar algumas dicas, até uma opinião de fora de novo. Mas o consultor que fica todo o tempo dentro da empresa, eu acredito que é estranho, me soa estranho isso. E nesse caminho, o Moraes que está aqui, eu acho, também nos escutando, tá junto aqui, vai concordar, que tem um caso assim fora de série, que a gente, e aí mais uma questão de conexão, né? A gente se conecta sempre com as pessoas que estão alinhados no nosso jeito de ser, né? E a gente se conectou com o Dr. Maurício Filho em Salvador, que foi um processo que volta e meia a gente está lá ajudando ele ainda aí como consultor mesmo, então a gente já fez o processo de ajuda e agora volta, e ele é uma pessoa que tem um desenvolvimento fora de série também, pessoal, é um líder, assim, exemplar. Até a gente teve a oportunidade de fazer uma live com ele, que a gente falou sobre o livro O Jogo Infinito, né, que é muito importante. Mas por que o case dele é um case que a gente gosta muito, né? Porque o Dr. Maurício, ele assumiu o maior cartório de registro de imóveis da Bahia, que era público, né? Então, era bem complexo lá a questão. E ele, quando ele escolheu, né, ele nos chamou já para ajudar ele desde o processo de definição onde que a serventia ia ficar, enfim, contratar a equipe, mais. Então, a gente passou por todo esse processo. E lá, nesse processo todo dele, que era extremamente difícil, então era um cartório extremamente grande, então a gente tinha uma expectativa ali que precisaria em torno de 40 pessoas para trabalhar, para dar conta do serviço, né? Só para terem uma ideia, quem não é da Bahia e não sabe, lá em torno, nesse cartório se demorava em torno de 6 meses para entregar uma certidão, em torno de 2 anos para entregar um registro. Então, isso aí acontecia porque era serviço público, então a gente estimou uma equipe de mais ou menos 40 pessoas para dar conta do serviço e tinham 8 funcionários públicos. Então, né, se faz a conta aí e se vê por que isso acontecia. Então, não tinha nem meios. A gente foi lá conhecer, obviamente, na transição. Muitas vezes a gente chegava lá e não tinha toner para eles imprimirem a certidão. Então, era extremamente complexo. Então, o que aconteceu nesse processo, né? O doutor, ele partiu para a questão estratégica, né, de ligação direta com o tribunal, porque ele precisava fazer todo o processo de transição, de assumir o cargo, né, e todo o processo de passar do público para o privado. Então, ele fez isso e nos delegou toda a parte da gestão. Então, nós começamos, primeiro, montar a equipe, né? Então, a gente começou a buscar as pessoas, resumindo bastante a história, que ela é longa, a gente conseguiu trazer 25 pessoas, porque só cabiam 20, na verdade, dentro do espaço naquele primeiro momento, até ser construído o espaço novo, e a gente conseguiu colocar 25 pessoas lá dentro. Dessas 25 pessoas, 2 pessoas mais o titular tinham conhecimento jurídico, as outras, muitas delas, nem entrado em cartório para autenticar uma firma tinham. E foi um negócio espetacular, assim, porque a gente fez uma capacitação com eles, junto com outros profissionais do direito, e nós também na parte da gestão de processos, junto com o pessoal, né, a gente montou uma equipe de capacitação, fez um treinamento relâmpago, né, para essa equipe. O doutor, muitas das pessoas ele conheceu 2, 3 dias antes de abrir o cartório, porque foi um processo rápido, quem já passou por transição sabe que quando tem que assumir, né? E resumo da questão toda, em 6 meses o cartório estava estabilizado, né, entregando certidões em 5 dias e registros dentro do prazo legal, que foi né, quantos 1000% melhorou aí, né, porque era 3 anos, passou para 30 dias, e a certidão que era 6 meses passou para 5 dias. Então, e em 2 anos de atividade, né, esse processo hoje já reduziu, tem muitas certidões hoje que já são
entregues de um dia para o outro, né? Para quem não conhece o processo da Bahia, primeiro tem que pagar o DAS, então demora um tempo para processar, então por isso não é possível entregar na hora lá. E os registros, então, variando em torno de 7 a 15 dias aí. Então, para lá é uma vitória enorme. E isso com uma equipe extremamente comprometida, né? E aí que eu digo o papel da liderança, né? Porque o Dr. Maurício é um exemplo, né? Porque ele, assim, talvez eu acredito que no mesmo patamar que ele estudou direito tanto para passar no concurso, ele estudou cérebro, ele estudou desenvolvimento pessoal, ele fez imersões, ele fez vários treinamentos e capacitação para ser um líder, né? E além de ter realmente uma habilidade muito forte. Então ele conseguiu, além de promover esse resultado, porque a gente só deu alguns ingredientes, mas na verdade o conceito, né, e a busca final é do líder, ele que demonstrou pela capacidade dele, pela postura dele, pelo jeito dele, né, em transformar, em conectar com a equipe para fazer com que a equipe se comprometesse, né? Então, hoje, a gente pode dizer, muitas pessoas já entraram e saíram no processo e faz parte, né? Mas as pessoas muitas estão desde aquele primeiro momento, né? Elas estão conectadas com a causa. E aí, um ponto extremamente importante da liderança, né? O líder ele precisa definir o porquê que ele quer ser titular de um cartório e deixar claro para a equipe, que aí ele vai conectar as pessoas também por causa disso. Então, o porquê é extremamente importante, né? O porquê que eu estou aqui. Então, ele, quando assumiu lá, ele falou assim, eu estou aqui porque eu quero mudar a realidade do registro de imóveis da Bahia. Ponto. E ele está fazendo isso, né? Então, e todo mundo se conectou por essa causa, porque não aguentava mais ver, tipo, os usuários indo 5 horas da manhã para uma fila para pegar uma senha para talvez ser atendido no dia. Então, era uma realidade que tinha lá, né? Pela demanda de serviço hoje, né? Tem, alguns falam, né? Tem até cafezinho, né? Coisa que não existia nesse cartório. Então, tem muitas coisas assim de empenho, de dedicação e de demonstrar do fundo do coração do líder o que ele espera, o que ele quer da equipe, o que ele consegue transformar na sociedade como um todo. Qual é o ganho maior disso, né? Qual é o propósito dele de estar ali e aí conectar pessoas com propósitos alinhados. Acho que isso é um papel extraordinário. Bacana, bacana. É um case bem expressivo mesmo. A situação deve ter sido bastante complexa lá. Foi. Legal, Rodrigo. E agora indo aqui para... Já caminhando para a gente ir para um encerramento, né? A gente tem aqui perguntas, algumas considerações que a gente ainda vai conseguir pegar algum gancho para algumas coisas. O Wilton Cruz aqui, ele colocou mais no começo aqui, que o líder precisa utilizar meios para a motivação da equipe. Conforme você colocou ali, né? Não importa se ele está fisicamente ali presente, é o que eu estou imaginando aqui da colocação do Wilton, né? Se ele está fisicamente presente ou não, ele tem que gerar, de alguma forma, motivação da equipe. Primeiro, obrigado, Wilton, pela consideração aí. Por aí, o líder ele consegue promover isso, esse sentimento de motivar a equipe? Como é que funciona isso? Como é que se daria isso, né? Vamos primeiro, acho que aquele primeiro velho conceito sobre motivação, né? Motivo para ação. Então, está muito ligado a esse propósito. Então, se o líder dá motivo para que as pessoas ajam, ele conseguiu conectar, na verdade, né? Então, o líder, quando ele consegue demonstrar que os motivos dele, né? E aí é bem isso, né? O titular, quando ele vai assumir, né? E aí, falando em gestão, posso até lidar lá para aquela questão de missão, valores, né? E visão da organização, posso até ligar com isso. Quando o líder vai assim, ó, eu quero isso para o futuro do meu cartório, e ele consegue, por meio do processo de recrutamento e treinamento da equipe, conectar e trazer pessoas que também queiram aquilo, ele vai conseguir motivar a sua equipe, que é o caso lá de Salvador. Quando ele assumiu, ele falou assim, eu quero mudar a realidade dos cartórios da Bahia. Ele conectou pessoas que estavam lá. Então, como tu falou, teve casos enormes.
dar um pequeno exemplo. Na primeira semana, a gente normalmente ia almoçar às 10h30 da noite, né? Porque era uma loucura. Mas estava todo mundo tão conectado, né, que Tão nem os motivado. colaboradores lembravam de almoçar, tipo, ninguém se dava conta disso, porque era tanta coisa e não fazia sentido. Aí daqui a pouco a gente fazia uma tela entrega lá de algum alimento, enfim, sanduíche, que era o que dava naquele primeiro momento, e as pessoas, não, nem quero, deixa eu atender aqui, que vamos vazar isso aqui, porque todos estavam conectados com a causa maior. Perfeito. Todos entendem o motivo. Então, aí a questão, né? Ontem se falou no PQTL, o PQTL tem ferramenta ali, lá numa das primeiras perguntas fala lá, né? Se o cartório tem missão, visão e valores. Tem alguns que querem lá colocar o quadro na parede, ou copiar ou ver de algum outro lugar e colocar. Provavelmente não vai conectar, não vai gerar motivação para a equipe. Porque eu simplesmente estou olhando para uma coisa, eu quero ter o cartório X e Y, né? Não vou gerar toda a motivação que deveria gerar. Então, esse cuidado que deve ter. Tem que ser real o meu motivo para que eu consiga conectar as pessoas para agirem, né, conectadas a esse motivo. Aí eu vou ter uma motivação da equipe, eu vou ter um empenho da equipe, eu vou ter uma dedicação da equipe e ela vai estar focada no resultado. Acho que o grande passo é esse. Tem que ser verdadeiro no propósito ali, ter constância de propósito e aí a motivação aparece. Legal. Obrigado, Wilton. E tem uma questão aqui da Annelise perguntando sobre lucratividade. Me remete aqui porque o título da nossa live aqui fala em equipe focada em resultado, né? Em resultado. E aqui a Annelise está perguntando sobre lucratividade, né? Que eu imagino que seja uma das formas de resultado do cartório, porque o cartório é todo um ecossistema, né? Ele não é só o oficial, ele tem a comunidade, tem a equipe, tem corregedoria envolvida, enfim, é todo um ecossistema. O que é o resultado para um cartório, né? E essa pergunta da Annelise também. Obrigado, Annelise, pela pergunta. E a lucratividade como resultado, né? A liderança influencia nisso tudo? A gente já viu que sim, mas diretamente. Eu legal. Até para essa resposta eu vou me basear no que eu já falei para vocês aqui na questão da FNQ, né? Que é um modelo de gestão considerado melhor do mundo. Então, lá quando ele fala em liderança, ele fala liderança transformadora, né? É a atuação dos líderes de forma ética, inspiradora e comprometida com a excelência, que mobiliza as pessoas em torno de princípios e objetivos da organização, preparando líderes e pessoas interagindo com as partes interessadas. Esse é o conceito de liderança para o modelo de excelência da gestão, né? E quando a gente fala em modelo de excelência da gestão, né, e falando em resultado, né, por isso que ele é difícil às vezes de falar, porque em outras premiações e certificações, o que importa é o processo, né? Para a Fundação Nacional da Qualidade, o que importa é resultado. Então, de nada adianta eu ter os melhores líderes, os melhores processos, o melhor relacionamento com a sociedade, com os clientes, enfim, se isso não gera resultado, né? E o que é resultado? Resultado é aquilo que eu acredito que deve acontecer, né, em cada um dessas formas de mensurar essas informações. Eu posso verificar desenvolvimento de líderes, eu posso verificar capacitação, e aí depende muito, vai estar muito ligado ao porquê, né, ao propósito da organização, por que eu faço isso? E aí eu preciso ter resultado para isso, e lucratividade é um dos pontos, que se, por exemplo, quem conhece um pouco de gestão usa lá BSC, ele está lá no topo, lá, né, a parte de finanças, e a lucratividade é um ponto extremamente importante, porque se um cartório não gera lucro, ele não vai conseguir melhorar a equipe, não vai conseguir satisfazer e deixar feliz o titular para que ele fique feliz e motivado para motivar os outros. Então, a lucratividade é extremamente importante para qualquer organização, e não só com fins lucrativos, né? Porque até se fala no modelo, né, a lucratividade para ONG é conseguir mais doações, enfim, é uma lucratividade de uma outra forma, que não vai para a pessoa, enfim. Lucratividade é possível, sim, né, e está muito ligado à liderança. É um dos passos, né, que o líder ele precisa se organizar e estar motivado para conseguir fazer com que a sua equipe produza mais e melhor e mais rápido para
aquela velha equação, né? Reduzir custos e, principalmente nas serventias, reduzir retrabalhos, né? Que eu acho que esse é um ponto extremamente importante para conseguir gerar lucratividade. E aí, nessa semana, nós vamos ter a Denise, né? Que vai falar na sexta-feira, né? Sobre redução de prazos. E eu fui colega da Denise por 5 anos, né? Como consultor. E sei que ela tem uma extrema competência aí para falar sobre esse assunto, né? E não vou dar spoiler aqui sobre isso, mas ela com certeza vai falar muito bem aí como reduzir resultado, provavelmente por meio de processo e outras tantas ferramentas que podem acontecer para isso acontecer. E é uma das formas, né, de fazer com que resultados financeiros também aconteçam. Legal, legal. Essa live de sexta-feira tá imperdível, vai ser muito bacana mesmo com a Denise. Com certeza. Legal, Rodrigo. Caminhando para o fim, a gente não tem mais questionamentos aqui. Queria que você falasse um pouco da Concepto Consultoria. Antes disso, se quiser abordar mais algum tema, nosso tempo tá indo para o fim aqui, mas se quiser abordar algum tema que a gente não tenha levantado aqui, fica à vontade, mas principalmente se puder falar um pouco do trabalho da Concepto Consultoria e o que vocês fazem lá. Bom, eu acho que assunto liderança, se tu me deixar aqui, a gente não vai acabar tão cedo a live, né? Como eu te falei antes, o que não falta é assunto. Falando sobre a Concept, então, a Concept ela nasceu há quase 5 anos atrás, né? Vai fazer 5 anos no início de 2021, e ela nasceu desse sonho meu, do Rodrigo Moraes, aí na época a gente tinha um outro sócio também, que acabou seguindo um outro caminho, mas eu e o Rodrigo Moraes nesse sentido de conseguir ajudar o maior número possível de organizações, né, a se desenvolverem. Né? Eu acho que a grande palavra da Concept é prosperidade. A gente, quando começou a construir a nossa intenção, né, de estratégica, vamos dizer assim, o nosso propósito, e aí os nossos termos, missão, visão e valores, enfim, a palavra que sempre nos chamou a atenção foi prosperidade. A gente acredita muito, né, que para qualquer organização ter sucesso, ela precisa gerar prosperidade para as pessoas que passam por ela. Então, a gente tem muito forte isso, né, Moraes, a questão de todas as pessoas que passam por a gente por um motivo ou por outro, a gente tem como intenção, não mais intencional, é automático, gerar algo de bom para aquela pessoa. Então, prosperar, fazer com que as pessoas prosperem, eu acho que isso é o ponto principal. E os feedbacks dos nossos clientes hoje é muito nesse sentido, de entregar conteúdo, entregar metodologia, entregar comentários, né? Nem sempre bonitinhos, né? Muitas vezes até um pouco ásperos, quando é necessário, porque liderança servidora também é isso, a gente precisa dar o empurrão, né, na força adequada, quando a gente sabe que aquela pessoa tem capacidade de atingir o resultado. A Concept, então, ela tem sempre como papel principal a questão de prosperar. A gente faz de tudo para que as organizações consigam prosperar. Então, o ponto inicial sempre disso é entender como que a empresa está. Eu acho que não tem como a gente ajudar alguém se a gente não sabe como ela está num primeiro momento. Então, hoje, o que nós fazemos? Para todo aquele cliente que nos procura, seja para um serviço ou para outro, né? Tem pessoas que nos procuram para melhorar financeiro, tem pessoas que nos procuram para melhorar processo, tem pessoas que nos procuram para ficar mais felizes, enfim, para ficar mais livres, né? Dentro da sua gestão, para ficar mais leve seu processo, enfim, tem várias necessidades que acabam surgindo nesse caminho. O primeiro passo é entender realmente a real necessidade e tudo aquilo que passa dentro da serventia e fora, né? Entendendo o perfil das pessoas, entendendo a vida de cada um, para que a gente consiga montar, né, customizado e personalizado uma solução ou um propósito de solução para que aquela organização consiga realmente sair daquele patamar que ela está e chegar no patamar onde ela deseja. Então, grande questão da Concept é isso, né? E a gente
tem orgulho de dizer que eu e o Moraes, né, nós somos os sócios e só nós trabalhamos na Concept colocando a mão em todos os detalhes. A gente faz questão disso, às vezes até nos falam assim, tá, mas vocês não querem crescer? Assim, mas para nós o crescer é conseguir dar conta disso aí, né? E aí, obviamente, a gente investe em tecnologia, a gente investe em melhoria dos nossos processos para que a gente consiga atender melhor e com mais eficiência, independente do número de clientes. E, obviamente, né, todo mundo tem um limite, a gente tem um limite também, que a gente acaba trabalhando, mas isso aí faz parte. E se por algum momento, né, esse nosso jeito, né, precisar de outras pessoas, a gente vai trazer um outro sócio, né, para trabalhar, porque a gente acredita que na consultoria, né, o papel do consultor ele é extremamente importante. Ele precisa ser feito por uma pessoa que realmente sabe e entende e está conectada 100% ao perfil da empresa de consultoria. Então, a gente trabalha muito nesse sentido, né, de personalizar. Essa semana, inclusive, a gente ontem eu estava em reunião com um cliente que a gente está retomando, né, depois de algum tempo, que eles precisavam daqueles que a gente dá alta e eles voltam, né? E a gente retomando lá, muito feliz em retomar as atividades nessa serventia. E isso é muito legal, gratificante, e ver, não só do titular, mas como dos líderes, das equipes. Oh, que bom que o pessoal está voltando aqui para fazer algumas atividades com a gente, e agora num outro patamar, por um outro projeto. Então, às vezes, a gente começa simplesmente com um diagnóstico para melhorar processo, reduzir prazo, que é uma coisa, né, que acontece normalmente, e depois a gente retorna para um desenvolvimento de liderança, uma avaliação 360, como a gente tem feito bastante agora nessas retomadas, né? Agora tem um papel bem importante que a gente tem atuado bastante, que é estruturar um novo setor de atendimento das serventias com o mundo digital, né? Então, esse setor que era acostumado a só atender fisicamente, agora ele precisa ter braços online por videoconferência, né? Pelo telefone ainda, e pelo WhatsApp, e outros, Telegram, e tantos outros meios, e a gente tem capacitado muito os cartórios para ter esse mega atendimento, né, cercado de todas as informações, para otimizar a centralização das informações e distribuir de uma forma melhor para a equipe internamente. Então, tem muita coisa aí. Eu lembro sempre, o trabalho da Concept é extremamente customizado. Né? Bacana, bacana. É bom conhecer mais da empresa, com certeza. E pegando um gancho, a missão da Alcasoft também traz a prosperidade ali no texto, e não é só o texto que está pendurado na parede, não. É o que a gente considera que a prosperidade dos nossos clientes em ambos os segmentos ali que a gente atua. Legal, Rodrigo. Alguma consideração final para a gente fechar o assunto? Não, acredito que é isso, né? Liderança, como eu te disse, tem muito que se explicar. Se alguém quiser ter algum contato mais, ou até sobre liderança, tem vários vídeos nossos no YouTube, lá no nosso canal, que a gente tratou sobre liderança, né? Até alguns de ontem, até esqueci de comentar durante a live de ontem, né? Sobre participar ou não de prêmios, que eu falei até no chat ali, que é um sonho, né? Ver todos os cartórios do Brasil participando de programas de gestão, porque a gente vai ter uma melhoria significativa, principalmente na união, né? Eu acredito, de todas as especialidades e serventias. E tem um vídeo nosso lá que é bem questionador, né? Participar ou não, né? Faz sentido participar de prêmios? Eu acho que vale a pena assistir, né? E assim como os de liderança, eu acho que a gente explica bastante ali vários temas importantes para o desenvolvimento. E qualquer coisa é só entrar em contato com a gente aí que a gente faz parte também. Joia, joia. Fica a dica aí desses materiais, então. Rodrigo, muitíssimo obrigado de novo por ter aceitado o convite. Valeu. Acho que foi bem rico o assunto aqui. Bacana, depois, enfim, quem nos acompanha durante a semana vai poder acessar esses materiais para rever, para compartilhar e tal. Tá bom? Obrigado. Um bom resto de dia para você aí, para todos que nos acompanham. A gente vai encerrando por aqui. Hoje à tarde a gente vai falar às 2 horas de LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, com a doutora Hilda.
E então não deixe de nos acompanhar por lá, tá bom? Obrigado a todos e até a próxima.